Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando primeiramente com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, vibrando pela nossa família, pelos nossos irmãos que se encontram acamados nos hospitais, por aqueles que estão pelas ruas, pelos que passam pela prova da doença, por todos aqueles que necessitam. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos e que nos fortaleça, Senhor, na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos retomar, a leitura do Evangelho do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Instruções dos Espíritos. Item 1. Mundos superiores e inferiores. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes em grau evolutivo dos povos selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram no nosso planeta, como restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a única lei. Então, relembramos aqui os homens das cavernas, né? Dotados de força bruta, não tinha, como ele diz, né? Não era guiado pelas noções do justo e do injusto, né? E continuando, sem indústrias, sem invenções, dedicam a sua vida a conquistas de alimento. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena. Olha só que interessante, né? Como se dá o processo de evolução. Mesmo numa condição rudimentar, se ele conseguir enxergar algo além da matéria, né? E ele adquire essa percepção da vida plena. E aí, continuando, ele nos diz: porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória. É difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo,
purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso, menos sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufocam. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo. Eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos Campos Elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas, em vez de rostos pálidos, arruinados pelo sofrimento e as paixões. A inteligência e a vida esplendem com seu brilho, que os pintores traduziram pela auréola dos santos. Então, eles conseguem externar essa beleza interior, né? A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Então aqui, se eles têm essa desmaterialização, digamos assim, né? Eles conseguem essa longevidade que é proporcional ao adiantamento dos mundos e à condição deles, né? A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerado como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Nos mundos felizes, a relação de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias dos ciúmes, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens, e os mais fortes ajudam os mais fracos.
Suas posses não correspondem, suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação, e numa palavra, o mal não existe. E agora nós vamos ler o item 2, Mundos de Expiações e de Provas. Santo Agostinho, Paris, 1862, o item 13. E ele nos diz: que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação do mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados, por algum tempo, entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos que se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas. Não tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso, que desenvolvem a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso ao progresso do espírito. E o item 3, que fala sobre os mundos regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862.
Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas, mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário girando no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesmo, na posse do seu livre-arbítrio? Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem, mas ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que de encarnações e encarnações podem fazer-se novamente dignas da glória que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. E sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais e todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe, a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade, a convalescença após a doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida, e então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem do seu seio. Mas nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece,
essa abóbada azulada e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus e pedi que o mundo regenerador vos abrisse o seu seio após a expiação da terra. Então, olha que lindo, né? Pedi um mundo regenerador que vos abrisse o seu seio, que nos dê a oportunidade após a expiação que vivemos aqui na Terra. Então, meus amigos, todos nós que estamos encarnados neste planeta e principalmente passando por este momento de pandemia, pedimos a Deus que nos dê esse alento, que venha a calmaria após a tempestade. Mas comparando o mundo que vivemos e ao mundo de regeneração que nos mostra o Evangelho, e que estamos no processo, né, de regeneração, o mundo está sofrendo essa transformação para melhorar. Entendemos que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, né? E esse caminho fica cada dia mais distante à medida que eu me inclino ao mal, que eu ignoro a necessidade da reforma íntima, que eu me revolto, que eu tiro as oportunidades de caminhar em direção a Deus. Pois o Evangelho nos fala que este mundo que se aproxima de regeneração será para os espíritos que se arrependem, que perdoam e que extinguem em si o sentimento do orgulho e do egoísmo. Pois é, e nem precisamos falar, né? Que ainda trazemos esses sentimentos enraizados em nós. Sequer admitimos por vezes que o temos. Por isso precisamos voltar à fala das palestras anteriores e pensar que esse momento é um momento de transformação, não só do planeta, mas um momento de transformação do espírito, né? É um momento de promover a reforma íntima, de melhorar, né? Para que possamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Não tem outro caminho, não existe outra forma, né? A não ser de melhorarmos. E para complementar a leitura de hoje, finalizamos, né? Na verdade, para finalizarmos a leitura, divido com vocês uma mensagem extraída do livro Psicologia do Evangelho, de Marcos Ferraz de Adenauer, pelo Espírito de Novaes. O título da mensagem é Palavras, e essa mensagem nos diz: nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão da cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que não te dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderás cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir às reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sobre todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão, de amor e de bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. O momento é de fé e é de esperança. Não podemos falar ao contrário, porque já temos conhecimento.
né? De exaltar a confiança no céu, a confiança em Deus, a confiança em Jesus, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem verdadeiramente os outros, de exprimir bons pensamentos, de vibrar diante de tanta dificuldade que o planeta está passando. Por que sou eu a colocar mais um sentimento de negativo, de dificuldade? Que possamos vibrar amor, de elevar os nossos pensamentos a Jesus, de proferir uma prece, né? De formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar a benevolência e a compreensão, e de fortalecer o trabalho, a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. E ficamos por aqui hoje, né? Que possamos refletir sobre essa mensagem, sobre essa transformação que estamos vivenciando no planeta, e que possamos, como nos diz o texto, elevar o pensamento a Jesus, a Deus, proferir uma prece, ajudando a esses irmãos que estão passando por prova, pela dificuldade, ajudando que eles consigam enxergar, mesmo diante da dor, a presença de Deus, que sempre está conosco e nunca nos abandona. Fiquem com Deus e uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Livro este que fala sobre a teoria e prática da mediunidade. Mas antes de começarmos o nosso livro, como é de costume, vamos ler aí uma pequena historiazinha, né? Para refletirmos um pouco. E essa de hoje nós extraímos do livro Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu, do Melcíades José de Brito. E o título da nossa historinha é A Lição da Gruta. E nos diz o seguinte, vamos lá. Jesus, quando esteve no mundo, cuidou de preparar seus discípulos para as várias situações de dificuldades que eles teriam que superar para a divulgação do Evangelho. Aqueles simples pescadores, embora moralmente virtuosos, necessitavam de novas experiências a fim de consolidar os ensinamentos recebidos. Pensando nisto, certa feita, o mestre os convidou a ir a uma gruta. Não disse quantos dias ali passariam. Tão logo adentraram a gruta, o mestre lhes deu conhecimento da missão que deveriam realizar naquele local. Cumpria-lhes unicamente rever e discutir em grupo os ensinamentos já apresentados. Pediu-lhes o mestre que todos se mantivessem preocupados apenas com esse propósito e que aguardassem o seu retorno, pois necessitava ir a um lugar mais reservado. Orientou-os a não desanimar e a perseverar no aprendizado. No primeiro dia,
Todos ficaram satisfeitos. Havia muita paz no ambiente. A convivência fraterna entre eles deixava o grupo muito unido e todos se sentiram reconfortados diante das consoladoras lições evangélicas. Findou o dia e o mestre não voltou. No segundo dia, recomeçaram o aprendizado e novamente puderam sentir a felicidade de estarem juntos e usufruírem da paz e do amor que o Evangelho proporciona. Ansiavam retornar à vida junto aos homens e disseminar a luz do Evangelho por todos os cantos. Findou o segundo dia e o mestre não retornou. No terceiro dia, já davam sinais de impaciência com a ausência do Senhor, mas, atentos à sua recomendação, reiniciaram o estudo do Evangelho. O dia transcorreu em clima de muita tranquilidade e a recordação de várias parábolas serviu de alento para aquela espera que já estava se tornando angustiante. Todos sentiam vontade de sair da teoria para a prática, voltando ao convívio com os homens para auxiliar e servir. Ao fim do terceiro dia, o mestre também não apareceu. Assim, passaram-se os 6 primeiros dias e eles, disciplinadamente, repetiram a cada dia o que haviam feito nos dias anteriores. A cada dia, no entanto, diminuía-lhes a empolgação. No 7º dia, já desesperados com a ausência do mestre, decidiram abandonar o local. A dúvida, a incerteza, o desânimo, o desespero, o temor, a descrença e a falta de perseverança haviam enfraquecido a fé daqueles valorosos trabalhadores. Ao saírem da gruta, a surpresa. Todos estavam leprosos. Apavorados e aflitos, retornaram ao interior da gruta. Ao chegarem ao lugar de antes, encontraram Jesus, que os esperava pacientemente. Vendo o mestre, todos se encheram de alegria, coragem, ânimo e fé. E tomando a dianteira, Pedro falou pelo grupo: Senhor, onde estivestes? Esperamos-te por 7 dias, até que, sem saber o que fazer, decidimos sair. Veja o que aconteceu conosco. Estamos todos leprosos. E Jesus, fitando-os com bondade, lhes disse: Não vejo em vossos corpos doença alguma. E eles, perplexos, se entreolharam e constataram que não estavam doentes. Pois é, mas como? Retrucou Pedro. Ainda há pouco nos vimos lá fora. Estávamos todos leprosos. E só então compreenderam o sentido da lição da gruta. A dúvida, a incerteza, o desânimo, o desespero, o temor, a descrença e a falta de perseverança são doenças tão perversas para a alma quanto a lepra para o corpo. A alegria, a coragem, o ânimo e a fé funcionaram como remédio, livrando-os do mal. E algumas conclusões no fim da nossa história. Não se deixe dominar pela dúvida e a incerteza. Todas as dificuldades passam, todos os erros são corrigidos e todos se melhoram sempre. Dia a dia, o passado vai ficando mais distante e mais esquecido,
Esqueça o que lhe desagradou ontem. Caminhamos para frente e não para trás. Concentre-se no hoje e veja-se no amanhã. Com certeza, lá você estará bem melhor do que ontem e hoje. Tudo progride, se aperfeiçoa e você não é exceção. Uma mente aturdida por pensamentos negativos vê o que não existe, crê no que não acontece e perturba-se diante de dificuldades de pequena monta. Dê aos seus problemas apenas a dimensão que eles merecem e concentre-se o quanto possível nas soluções. Nos momentos de prova, dobre a sua cota de amor ao próximo. Procure e sempre encontrará alguém necessitando de sua presença e auxílio. Quando fazemos alguma coisa em proveito de outrem, a recompensa sempre vem. E finalizando, um trecho de João, versículo 8, capítulo 8, versículo 29. Meu Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Muito bem. Parando por aqui, vamos então continuar a nossa leitura, não é verdade? E agora do nosso livro, Diversidade dos Carismas. Muito bem. Nós estamos lendo o capítulo 15, que fala sobre a psicofonia. E hoje nós vamos dar início ao item 5 deste capítulo, que tem por título Desenrola-se o Trabalho, na continuação da nossa leitura. Terminadas as suas breves recomendações, ela não é nada prolixo. Retira-se suavemente. Regina experimenta apenas um ligeiro movimento do tronco para trás e em seguida para frente, ou seja, o mesmo balanço que experimentou quando ele se preparava para falar por seu intermédio. No momento seguinte, ela se encontra novamente dentro do corpo físico. Lembrando, né, meus irmãos, nós estávamos falando aí sobre as incorporações de Regina e ele está aqui nos dando um exemplo. O mentor coloca-se então à sua direita e ali permanece durante o desenrolar dos trabalhos da noite, sempre atento, vigilante, seguro, tranquilo. É chegado então o momento de começar a receber as entidades que vêm para o tratamento. Faz-se uma pausa e Regina procura silenciar a mente, como se a esvaziasse de qualquer pensamento, a fim de poder entregar-se ao trabalho. Normalmente, ela não percebe visualmente a entidade que se aproxima. Sente a presença de alguém, pelo que os médiuns costumam caracterizar como vibração. E começa novamente aquela sensação de que a mente está se levantando da cadeira da frente para ir sentar-se na fila de trás, a fim de dar lugar a alguém. Ao contrário da incorporação do mentor, que se processa com a maior suavidade, acompanhada de uma leve sensação de balanço e expansão, a manifestação de entidades desarmonizadas é rude e impactante. Logo que se ligam a Regina, ou seja, quando suas auras entram em contato, ela experimenta um forte choque, como se tivesse tocado um fio elétrico desencapado. Ela tem a impressão de que é esse choque que a retira bruscamente do corpo. Às vezes, já fora do corpo, sente dificuldades na garganta, como se alguém estivesse a remexer com ela ou ela estivesse engasgada. Certamente isto resulta
das manipulações um tanto inábeis do manifestante nos centros nervosos que comandam a fala. Ocorre, a essa altura, um certo baralhamento na sensação de presença no ambiente. Ela está e, ao mesmo tempo, sente não estar ali. O corpo físico a curta distância é seu, mas naquele momento ela parece não dominá-lo e controlá-lo. Está ligada a ele, sim, mas sem ter à sua disposição os comandos respectivos. Percebe que o corpo fala, gesticula, argumenta, enquanto ela é uma simples espectadora do que se passa. Sente-se independente, ou seja, é dona dos próprios pensamentos e de sua maneira de ser. Nada está alterado na sua personalidade e na sua maneira de considerar as coisas. Frequentemente, discorda até do que está sendo dito através do seu corpo, mas não consegue interferir. Se quiser gritar, por exemplo, ou dirigir-se ao doutrinador, como já experimentou certa vez, não o conseguirá. Do seu ponto estratégico e perfeitamente lúcida, percebe o que se passa na reunião, tanto ostensiva como secretamente. Ou seja, nota alguns atentos e interessados no desenrolar da tarefa, os que estão contribuindo com a sua quota de amor fraterno no tratamento do espírito em desarmonia, ou os que estão impacientes ou desafinados por qualquer motivo. Percebe ondas de energia irradiando-se do coração de alguns e que se dirigem ao seu corpo físico, onde se encontra a entidade em tratamento. Sente, por outro lado, a repercussão dos males físicos de que se queixa a entidade, ou, mesmo quando ela não dá voz a essas queixas, embora sinta as dores correspondentes. É curioso que não consegue falar se o espírito manifestante não tem língua, por ter sido cortada em alguma encarnação passada. Gagueja se o espírito teve esse problema. Parece embriagada ou drogada, se esse é o caso com o espírito, e assim por diante. Experimenta não apenas o desconforto físico das mazelas orgânicas, mas também os estados de aflição, angústia, desespero, revolta ou ansiedade. É difícil livrar-se destas verdadeiras contaminações físicas ou psíquicas, dado que as sensações fluem de um perispírito para o outro, através das tomadas que ligam as auras. Às vezes, ela percebe quadros vivos e cenas de intensa dramaticidade, como se estivesse assistindo a um filme, enquanto a entidade fala pelo seu corpo, que ali está como um boneco de marionete sendo manipulado por outra inteligência que não a sua, através de cordões que lhe são invisíveis. Em se tratando de espíritos profundamente desarmonizados, raramente tais cenas são tranquilas. Ao contrário, algumas são realmente dolorosas e até chocantes. Assassinatos brutais, execuções frias, torturas, gente acorrentada, incêndios, horror. Tudo como se estivesse acontecendo ali, naquele mesmo momento, ao vivo. Vê
a entidade em pranto e percebe que as lágrimas estão escorrendo pelas suas próprias faces, naquele corpo que, ao mesmo tempo, é e não é seu, e acaba se comovendo com essas aflições. É certo que, com seu aguçado estado de acuidade enquanto desdobrada, percebe até sentimentos e intenções dos circunstantes. É capaz de acompanhar em todas as suas minúcias o desenrolar do diálogo entre o espírito manifestante e o doutrinador. Curiosamente, no entanto, ao regressar ao corpo físico e retomar seus controles, tem apenas lembranças fragmentárias do que se passou. Só mais tarde, à medida que os companheiros comentam a reunião e repassam um ao outro detalhe mais relevante, ela começa a reconstituir alguma coisa a respeito. Mas é como se procurasse se recordar de um sonho do qual acaba de despertar, juntando pontas soltas e costurando os pedaços uns nos outros, com a intenção de obter uma noção mínima do que se passou. É que as ideias, conceitos e lembranças que constituem o diálogo não se originaram na sua mente e nem mesmo passaram por ela, de vez que ela continuou a pensar e observar com inteira autonomia, como vimos, e em perfeita consciência da sua posição de dona do corpo, mas parcial e temporariamente desligada dele. Não sei se, como caso feita uma regressão da memória dela, se seria possível reconstituir o diálogo entre o espírito e o doutrinador. Tenho minhas dúvidas de que isso fosse possível, porque esse diálogo não está na sua memória, e sim na do espírito. Seria difícil registrar toda a conversa e as emoções alheias ao mesmo tempo em que se pensa e observa com a própria mente. Nunca consegue, assim, reconstituir toda a comunicação. De volta à casa, após encerrado o trabalho, procura não se fixar demais, mesmo nos aspectos mais relevantes que porventura tenha guardado na memória. Nós vamos dar então uma paradinha por aqui, ok, meus irmãos? Na próxima semana nós continuamos então a leitura do nosso livro. Vamos agradecer então por mais uma noite, por mais uma oportunidade de aprendizado. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a cada vez entender melhor essa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.